Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Receba Dividendos. E hoje a gente vai falar sobre shopping. Qual o melhor fundo imobiliário de shopping hoje para você investir? Comparei os melhores, comparei os 5 principais. E no final do vídeo, eu vou deixar duas dicas de como você se livrar de enrascadas na hora de comprar seu fundo imobiliário, principalmente de shopping. Duas coisas que você tem que olhar, muita gente não olha, e eu vou mostrar para você aqui, para você se livrar. Uma coisa que eu olho quando eu vou comprar, se eu vejo que é assim esse fundo, eu não compro. Então, quer saber o que é? É uma dica importantíssima. Fica até o final desse vídeo. Bom, antes de mais nada, você está no canal Receba Dividendos. Esse canal foi criado para você que quer começar a investir, quer aprender a investir, quer guardar dinheiro para sua renda passiva, quer criar sua renda passiva e não depender do INSS. E o principal é melhorar a sua rentabilidade e fazer uma renda passiva isenta de imposto de renda. E tem como, tá? Nesse momento que o imposto de renda só tem aumentado, os impostos em geral só tem aumentado, a gente está criando uma renda que vai entrar todo mês sem imposto de renda, isento de imposto de renda. Isso é muito importante, tá? Isso faz muita diferença lá no final, na sua rentabilidade. Beleza? Então, se você é essa pessoa que quer criar sua renda passiva, quer melhorar os seus investimentos, está no canal certo. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Beleza, turma? Então vamos lá, sem mais enrolações, para a tela do meu computador. A gente vai começar a avaliar os fundos imobiliários. Como que eu costumo avaliar, tá? Vamos começar agora pelo CPSH 11. É um fundo de shopping, tá? Ele está... Vamos ver os números. A cotação dele é um fundo base 10. Cada cota está sendo negociada a R$ 10,79. Um dividend yield de 11,86, tá? Quase 12, então tá dando quase 1% ao mês ali na média nos últimos 12 meses. Isso aqui isento de imposto de renda. Muita gente já para aqui. O cara lá da renda fixa já fala assim: opa, calma aí. Por que eu vou colocar o meu dinheiro aqui na renda variável, que varia, né? Sobe e desce, não é estável. Tem uma estabilidade, tem uma vulnerabilidade, uma volatilidade, os preços oscilam. Por que eu vou tirar o meu dinheiro lá da renda fixa, que está me pagando 15% ao ano, no Selic, a Selic está 15% ao ano, me paga 15% ao ano para colocar aqui a 12% ao ano? Bom, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: lá na renda fixa, você não tem isso daqui, ó, variação nos últimos 12 meses. Então, a cotação do CPSH 11, um fundo de shopping, no comecinho do ano passado, fevereiro do ano passado, chegou a ser negociada a 8,55. Então, quem comprou aqui, nessa região, mesmo que pagou aqui, ó, R$ 8,90, R$ 9, ó. Aí passou o mês de março inteirinho, o mês de abril a R$ 9, ficou de lado. E aqui, final de abril, ele começou a subir mais um pouco, tá? Então, assim, a pessoa que comprou aqui a R$ 9 e vê hoje o seu dinheiro valorizando a R$ 10,80 cada cota, pagou R$ 9 em cada cota e hoje a cota está R$ 10,80. Isso aqui na renda fixa você não tem, tá? Isso aqui você vai perder. Obviamente que a gente está olhando uma variação positiva. Poderia ser o gráfico ao contrário? Sim, poderia. Porém, existem técnicas quando você vê o gráfico caindo, quando você vê uma tendência de baixa, existem técnicas para você minimizar sua perca, tá? É só você ficar ligado aqui no canal, que quando isso acontecer, a gente vai trazer novidades aqui para vocês. Não adianta eu falar agora quais são as técnicas, por quê? Porque a gente está numa tendência de alta. E numa tendência de alta, a gente compra, só fazendo preço médio positivo, tá? Esse é o que eu faço. Aqui, você vê que ele já, na análise gráfica aqui, você vê que ele já perdeu um fundo anterior, tá? Então ele já não está mais nas máximas. Nos últimos dias ele começou a fazer um movimento de baixa, tá? Então ele deve ter chegado aqui, ó, a R$ 11, 11,10, e agora ele está sendo negociado a R$ 10,80, tá? Ainda está nas máximas, bem próximo da máxima histórica, porém já começou a fazer um movimento de baixa. Isso aqui já começa a chamar atenção para a gente na análise gráfica. Se começar a perder esses fundos importantes aqui de 10,75, não, 10,50, se perder esses fundos aqui de 10,50, 10,60, aí
a gente pode ficar de olho. Mas eu acho difícil, tá? Porque a tendência da bolsa é de alta, os juros vão cair e os fundos de shopping tendem a valorizar. Por quê? Porque quando o dinheiro está mais baixo, com a Selic caindo, tem mais dinheiro circulando. Mais dinheiro circulando, é mais gente gastando, mais gente comprando. E o investidor lá da renda fixa, que a gente acabou de falar, que começa a pensar, eu tô aqui a 15%, vou tirar e colocar a 12%, não faz sentido. Porém, quando ele vê os juros dele caindo e aqui a valorização do CPSH melhorando, ele começa a pensar, bom, aqui na renda fixa eu ainda tenho o imposto de renda, né? Então não são 15% líquido, porque tem a retenção de, no mínimo, ali, um imposto de renda de 15% no mínimo, se ele ficar no tempo máximo, tá? Então, normalmente, no final das contas, se você levar em consideração a variação da cota e o dividendo pago, que é isento, o fundo imobiliário acaba pagando mais no final das contas, tá? Obviamente que depende da avaliação de cada título, o tempo que você entrou, o tempo que você saiu, qual alíquota de imposto você pagou. Então, é sempre no genérico que eu digo, tá? Na maioria das vezes, acaba compensando você investir no fundo imobiliário ou em ações do que ficar na renda fixa, se juntar a variação positiva com o dividendo pago. Beleza, turma? No primeiro que a gente está avaliando, eu vou dar uma destrinchada maior, depois os próximos eu já diminuo um pouco, tá? Então tá, olhamos aqui primeiro o dividendo, PVP, número muito importante, preço sobre valor patrimonial, quer dizer o quê? A cota está sendo negociada menos do que vale, com 5% de desconto. Então ela vale aqui R$ 11,40, é o valor patrimonial da cota. O que é esse valor patrimonial? É pegar todos os ativos, todos os shoppings que tem, vender e dividir pela quantidade de cotas emitidas, que são aqui quase 80 milhões de cotas emitidas. Então, se eu vender os shoppings e pegar esse dinheiro e dividir por essas cotas, o valor patrimonial dos shoppings vai dar esse valor de R$ 11,40 por cota. E hoje ela está sendo negociada a R$ 10,80. Então, tem um desconto aí. Nem na máxima que ela chegou no preço justo, no PVP de 1, que seria o preço justo. Tá? Liquidez diária de 3 milhões e 500. Não é uma liquidez muito grande, mas para nós que somos investidores pequenos, investimos pouco, é tranquilo, tá? Agora, se você é um Luiz Barsi da vida, não vale a pena investir no CPSH 11, beleza? Então vamos lá. Aqui tem algumas informações no site do Investidor 10, o nome do fundo, o CNPJ. Se você quiser mais informações, você digita no Google aí RI CPSH 11, que você já vai lá na relação com investidores do CPSH 11, tem todas as informações e documentos contábeis que você pode buscar qualquer informação que você precise, beleza? E aqui é só um resumo, né? É um fundo de tijolo, de shoppings e varejo. É uma gestão ativa, quer dizer, ela não fica parada, ela está sempre comprando, negociando participações em shoppings ou shoppings da totalidade, né? Isso no intuito de fazer lucro e distribuir valor para os cotistas. 80 milhões de cotas emitidas, 27.507 cotistas, último rendimento 11 centavos e o valor patrimonial de quase 1 bi, 908 milhões. Outra coisa que eu olho que é muito importante, que sempre que eu vou investir, é a média do yield dos últimos meses, né? Aqui tá 6,30, 3,50, 1,02 no último mês. E a quantidade de paga, a recorrência de pagamento, é um fundo novo, tá? Foi lançado em julho de 23. Então vai fazer agora em julho 3 anos, 2 anos e meio de fundo, sempre com pagamento na constância. Um único mês que ela pagou 7 centavos. Depois já voltou 10 e pagou 10 centavos até outubro. Em novembro pagou 12. Em dezembro pagou 15 centavos. E agora voltou para 11. Porque aqui teve... ela vendeu algumas participações em shoppings, realizou alguns lucros e teve que distribuir aqui e aqui. Por isso deu essa estilingada, tá? Essa gestão ativa causa isso. Beleza? E agora voltou a 11. Provavelmente ela vai manter em 11 nos próximos meses. Ou, na pior das hipóteses, vai voltar para 10. Vamos acompanhar aí os próximos meses.
Aqui traz a data com e a data de pagamento. É sempre, geralmente, nessa data, ó, entre 16 e 19 do mês. Então, estamos em fevereiro. Se você quiser ainda garantir o dividendo desse fundo, ainda dá tempo. Até dentro do dia 16 e 19 a data com. Fica ligado que daqui a pouco eles já devem... Se você entrar lá no RI, já tem a data com. Então, se você comprar até o dia 16 de fevereiro, vamos por aí, 16 de fevereiro, você já garante o fundo, o dividendo do mês de fevereiro que vai ser pago. Beleza? Então, em fevereiro você já recebe esse próximo dividendo que está para entrar aí. Outra informação importante que eu olho é esse aqui, ó, os imóveis. Quantos imóveis tem no fundo? Aqui nesse fundo ele tem 9, 10, 11 imóveis, 11 shoppings. E aqui traz quais são os shoppings, tá? Vai dar uma olhadinha aí depois com calma. E isso aqui, turma, isso aqui é importantíssimo, ó. Vacância. A parte marronzinha aqui no fundo, ó, é a vacância. E a parte escura é a ocupação, tá? Você vê que a vacância vem diminuindo. Aqui aumentou para 4,6, 4,9 em agosto, setembro, outubro caiu para 4 e agora está em 2,9. Ele vem reduzindo a vacância. Tá? O fundo está trabalhando para isso, reduzindo a vacância. Muito legal. Beleza, galera? Então, é um fundo muito bom, na minha opinião, CPSH 11. Vamos pro próximo. Agora eu vou tentar ser mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E aí o editor me mata. Né, editor? Bora. HGBS 11 é um fundo base 20. Tá? Ele custa R$20,05. Tá com o PVP também de desconto, mas aqui o CPSH tá mais descontado. Dividendo de 9,28. Vamos fazer uma comparação. Ó, dividendo aqui no CPSH tá melhor e com mais desconto. Vamos ver a liquidez. A liquidez, mesma coisa, HGBS 3.700.000. Aqui 3.500.000, não muda nada. É fundo para investidor pessoa física pequeno para investir. Tendência de alta. Valorizou nos últimos 12 meses 26%. Aqui valorizou mais. Então aqui ainda tem um plus, mas também está muito próximo do preço justo. É um fundo de shopping, varejo, da mesma forma do CPSH. Porém, a vacância aqui está 2,90 e aqui está 4,60. A vacância está maior, tá? É um fundo maior, 2 bi, ali tem quase 1 bi. Último dividendo, 16 centavos, mas lá pagou 11, custando R$10. Lembra? Lá custa 10, recebi 11. Aqui custa 20. Teoricamente, era para receber 22, se mantesse a mesma média. Então tá pagando 16. Então, na minha opinião, entre esses dois, eu fico com o CPSH, tá? Mas vamos lá, tem mais coisas pra gente ver. Questão dos dividendos, 5 anos. Tem uma constância interessante também, mas, ó, vê que ele vem numa tendência de diminuição, né? Vem diminuindo para chegou até aqui, ó, ele saiu de 20, tá em 15 centavos e no último mês pagou 16. Será que vai continuar esse 16? Eu não gostei já, só de ver esse gráfico de dividendo já não me agradou. Fechamento da Datacom é sempre no final do mês, então esse daqui, ó, se você quiser garantir o dividendo e dar tempo, compra ele e já em março você já vai receber o próximo dividendo, tá? Mesma coisa. E a questão dos imóveis, ele tem mais imóveis que o CPSH. Lá tinha 11, né? 9, 10, 11, 12, 13. Não, 7, 8, 9, 10, 11. Tinha 11. Vamos confirmar. 11. Tinha 11, aqui tem 13. 13 não. Aqui tem o HGBS, tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 imóveis. Tem 20 imóveis. Muito bem. E aqui tem todos os imóveis para você dar uma olhada com calma e ver se tem algum aí na sua cidade. E aqui aquela tabelinha de vacância. A vacância chegou em 6,7, depois caiu para 4,9, 5,2, 4,5, 5, 4,9, 4,6. Aqui dos últimos 3 meses ela reduziu de 5 para 4,6. É uma questão interessante, está conseguindo reduzir vacância nos últimos 90 dias. Beleza, mas se fosse para investir entre esses dois, eu preferiria comprar 2 cotas do CPSH e receber 22 centavos do que comprar uma cota do HGBS, investindo o mesmo dinheiro para receber 16 centavos ou 15, a gente não sabe ainda, né?
porque aqui tem mais desconto e o dividendo maior. Ok? Próximo fundo, HSML11, também é um fundo bem conhecido. Base 100 já, ele está em 92, está bem descontado, 11% de desconto. A cota é avaliada em 104 e está sendo vendida a 92,90. Uma liquidez também pequena, mesma liquidez do HGBS e do CPSH, por ser um fundo base 100, deveria ter mais liquidez. Valorizou bastante nos últimos 12 meses, 42% de valorização. Tendência de alta também. É um fundo de tijolo shopping, 2 bilhões e 200 milhões de valor de patrimonial e o valor de cota R$ 104 com desconto. Tá pagando 70 centavos de dividendo, foi o último dividendo pago, porque ele é base 100. Tá paga mais, mas também você paga mais pela participação. Aqui a questão dos dividendos, ele vinha pagando 80 centavos, reduziu drasticamente para 65. Isso aqui mancha muito o fundo, né? Tem que entender o que aconteceu aqui. Eu não sou cotista, não sei o que aconteceu, se ele vendeu algum ativo ou se teve alguma inadimplência alta que fez ele fazer isso. Mas nos últimos meses ele vem aumentando. 67, 68 e agora está em 70. Nos últimos 4 meses pagou 70 centavos. A data também é a mesma coisa, geralmente é no final do mês. Então, se você comprar dentro de fevereiro, no próximo mês, na próxima semana de março, primeira semana de março, já deve receber o próximo dividendo. E imóveis, ele não tem tanto imóveis assim, ó. Ele tem 3, 4, 5, 6, 7 shoppings espalhados pelo Brasil, tá? Poucos shoppings. Deve ter vendido algum ativo nessa queda brusca aí do dividendo, provavelmente, tá? Se você quiser entender melhor, dá uma olhada no RI. E a questão da vacância. A vacância também tá mantida, né? 3,4, não é tão alta, tá tranquilo. 3,3 nos últimos 3 meses. Caiu um pouquinho em relação aos últimos 4 meses. Em relação aos últimos 6 meses, ele tem conseguido reduzir a vacância de 4,3 para 3,3. Então, por isso o aumento dos dividendos ali que a gente viu no gráfico. Beleza? Ainda dos 3 avaliados, eu ainda fico com o CPSH, me agradou mais no que eu avaliei. Próximo fundo, VISC11, um baita fundo, na minha opinião, acho que é o segundo maior fundo de shopping da bolsa, dos que eu conheço. Também está descontado, 0,92% do valor patrimonial, então está com 8% de desconto. Valorização de 26%. Porém, já não está mais nas máximas, está meio de lado aqui, tentando buscar ali um rompimento de fundo ali anterior. Vamos ficar de olho nesse fundo aqui, hein? Vamos ficar de olho. A liquidez diária de 8 milhões, já é uma liquidez bem melhor do que as outras. Uma gestão ativa, shoppings e varejo, tijolo. 3,4 bi de valor patrimonial e o valor da cota R$ 117,99, sendo negociado a 108, mais de R$ 9,00 de deságio para você negociar se ela subir, ok? Vamos ver os dividendos. Estava no valor de R$1 em fevereiro até abril. Até maio de 24 pagou R$1. Depois caiu para 85, caiu 15%. Depois para 83 e travou no 80 por alguns meses, voltou para 81 e agora voltou para 84. Vamos ver, vamos acompanhar o que está acontecendo com o fundo, que também está oscilando bastante o valor dos dividendos. Também fecha no final do mês. Se você comprar dentro do mês de fevereiro, em março você já recebe o seu dividendo mensal. Dividendo aqui de 8,93. Tá bem abaixo do CPSH e também o HGBS 9,28, o HSML 8,68 e aqui 8,93. O CPSH até agora tá ganhando em tudo aqui, na minha opinião. Não é só no dividendo que a gente tá olhando, né? Vocês estão reparando aí. E vamos ver os imóveis do VISC11, quantos imóveis ele tem, né? Que faltou a gente olhar isso. O VISC11 tem bastante imóveis, hein? 30 shoppings espalhados pelo Brasil. Um grande fundo, hein? Grande fundo. Muito interessante. E cadê acho que eu fechei a tabela da vacância. Ah, tá aqui, ó, vacância.
Vacância de 5%, é uma vacância alta, mas também ele tem muito imóvel, né? Tá dentro, pela quantidade de imóveis tá dentro. A vacância aqui no CPSH tá de 2,90, bem menor a vacância. Traz uma efetividade melhor no seu valor investido, né? São menos imóveis, mas na minha opinião, para você que está começando a investir, você prefere comprar cotas de R$10 do que cota de R$100 e ainda com um dividendo menor. Eu penso assim, eu faria isso. VISC11. Tá aí. E o mais famoso de todos, XPML11. É o maior fundo de shopping da bolsa. Tá caro. PVP de 1,02. De todos que a gente olhou, é o que tá mais caro. Ele está sendo negociado mais do que vale. Isso aqui, de cara, já tira esse fundo da sua mira de investimentos nesse momento. Tá? Eu comprei XPML11, eu tenho ele na carteira, mas comprei ele com PVP de 0,92. Tá? Bem mais barato, estou com valorização, mas agora não vou investir nele. Dividendo tá legal, quase 10%. Uma liquidez muito boa. A valorização dele foi de 25% nos últimos 12 meses. Uma gestão ativa, uma vacância de 4,2 pelo tamanho do fundo, tá dentro, tá ok. Valor patrimonial de 6 bilhões e a cota valeria 108,16. Está sendo negociado a 110,37. Mais de R$2 a mais você está pagando nessa cota se você estiver comprando ela. Não compre XPML11. O último rendimento dele é 0,92. Os dividendos dos últimos 5 anos, uma boa constância. Ele vem pagando 0,92 desde maio de 24. Então tá indo para 2 anos que ele tá mantendo esse dividendo. Legal. É uma constância muito boa. Tá? Isso aqui é interessante. Ele fecha no meio do mês, tá? Então até dia 16, 17 ali você tem que comprar ele se você quiser garantir esse dividendo. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu não compraria esse fundo que a gente acabou de avaliar. Tem fundos melhores de shopping para você comprar. E imóveis, ele tem 27 shoppings na carteira. E a maioria deles em São Paulo, Rio de Janeiro. Catarina, Shopping Bela Vista, Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, Natal Shopping, Shopping Estação BH, Ponta Negra, Downtown. Bastante shopping legal, hein? Quiser... Sempre eu falo, ó, se você quiser ver detalhes, a gente tá passando aqui uma pincelada. Digita no Google RI e a sigla do fundo que você quer avaliar. Se for o XPML, XPML11, beleza? Aí lá você vai ter todas as informações sobre esse fundo, sobre os imóveis, o que o gestor tá pensando, quais foram os problemas, o que ele tá pensando em melhorar, tá? Então lá é melhor para você entender sobre o fundo que você tá querendo investir. Então vamos lá, turma. Desses 5 fundos que a gente avaliou aqui, na minha opinião, não sei qual a opinião de vocês, gostaria que você deixasse aqui embaixo também qual você investiria, qual você tem na carteira e qual você vai comprar agora depois desse vídeo, tá? Deixa aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição e comenta aqui, ó, gostei da avaliação do tal, vou começar a comprar ou já tenho na carteira e vou aumentar a posição, tá? XPML é muito bom, se ele tivesse abaixo do preço sobre valor patrimonial. PVP acima de 1, não compre. Está pagando caro e a tendência é você perder dinheiro. VISC11 tem um probleminha ali na questão dos dividendos. Né? Tão baixos os dividendos, dava para ser melhor comparado com os outros pares. O XPML está pagando quase 10, né? 10%. Então o VISC11 tem alguns probleminhas ali de dividendo, né? Dividendo menor, poderia ser melhor. O HSML, a gente viu que desabonava ele. É a questão do dividendo, tá com desconto bem maior do que os outros, mas a liquidez é a mesma e o dividendo bem menor. Então não faz sentido a gente investir nele nesse momento, tá? A vacância tá maior ainda que o CPSH, que está em 2,90, tá? Liquidez praticamente a mesma, de 3 milhões e alguma coisa. E o HGBS também, que é o FII base 20, a gente viu que dividendo 9,28, com desconto de 0,97, também não vale a pena, porque o fundo está pagando por cota 16 centavos e o CPSH
está pagando por cota 11 centavos. Porém, se você comprar duas cotas do CPSH, você vai pagar R$ 21,60. Lá no HGBS, você vai pagar R$ 20 e vai ganhar 16. Aqui você vai ganhar R$ 1 de diferença a mais, você vai ganhar 22 centavos. Você vai ganhar muito mais aqui, dividendo de quase 12% e ainda com desconto de 5% da cota. Fechou? Nesse momento, eu investiria em CPSH 11 por todos esses 5 que a gente avaliou. E no final, como eu disse que eu ia deixar um bônus para vocês, duas coisas que você não podem comprar quando você vê num fundo. Primeira, essa aqui, ó. Vamos pegar esse fundo aqui como exemplo. Olha só, liquidez de menos de 1 milhão, ponto negativo. Outra coisa que eu separei esse fundo aqui para mostrar para vocês é isso aqui, ó. Gestão passiva. Então, a gestão não age, a gestão deixa acontecer, deixa rolar. Não gosto disso. E outra coisa que é o principal é isso aqui, ó. É um fundo monoativo. É um fundo que só tem um imóvel. Apesar de ser shopping. Então tem vários inquilinos dentro desse shopping. Porém, se esse shopping Dom Pedro... Acho que esse parque Dom Pedro aqui é o de Campinas, salvo engano. Acho. Não sei. Mas vamos supor que esse shopping está num lugar que daqui a pouco vai montar um cemitério, um aterro sanitário lá próximo, ou próximo ali começa a montar um shopping melhor que ele começa a perder inquilinos, começa a perder visitação, os lojistas saem dali. Então, assim, se der qualquer problema nesse shopping, ferrou o fundo, porque ele só tem esse. Diferente dos outros, o CPSH, por exemplo, que tem 11 shoppings, ou VISC, ou XPML, tem quase 30 shoppings cada um. Então, se der problema em um, não vai atrapalhar a questão dos outros, tá? Então, fundo monoimóvel cai fora, tanto em shopping, logístico, qualquer um que seja, beleza? Essa é a primeira coisa que vocês têm que olhar. Só tem um imóvel? Não quero. E outra coisa que a gente tem que olhar também, olha só, o fundo baratinho, base 10, é o GSFI 11, também é de shopping, uma liquidez de 17 milhões, cara, muita liquidez diária, porém, esse fundo não paga dividendo. Então, por que você vai comprar um fundo imobiliário que não paga dividendo, sendo que tem ótimos fundos imobiliários na bolsa que estão pagando dividendo? Não faz nenhum sentido acontecer isso, tá? Então, duas coisas que não podem acontecer: fundo monoimóvel e fundo que não paga dividendo. Aqui também tem, ó, tem aqui uma vacância de 10%, vacância altíssima. Talvez por isso ele não esteja pagando dividendo. Vamos olhar aqui a questão de dividendo, nem tem, ó. Nos últimos 12 meses não pagou nada. Então, não faz sentido nenhum você ter esse fundo na carteira. Beleza, turma? Espero ter ajudado todos vocês com esse vídeo sobre dicas de como escolher um fundo imobiliário de shopping. Não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição aqui se você gostou do conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo, fique com Deus e até o próximo vídeo.